Sabe aqueles hábitos que a gente tem que parecem completamente inofensivos, parte do dia a dia? Pois é, são justamente esses os que podem ser os mais perigosos. E é por isso que são tão letais. Porque a gente não desconfia deles. Vamos dar uma olhada em alguns hábitos que a vida moderna chama de normais, mas que a nossa biologia lá no fundo simplesmente detesta. E se for exatamente isso? Essa é a grande questão que vai guiar nossa conversa aqui. O que acontece quando as coisas que a gente repete todos os dias sem nem pensar são, na verdade, o que está nos impedindo de ter mais bem-estar? Vamos mergulhar fundo nisso agora. Pensa comigo, a vida moderna é cheia de confortos, né? Mas, ao mesmo tempo, ela manda sinais o tempo todo que a nossa biologia, que é super antiga, não foi feita para entender. Na verdade, ela odeia. É quase como se a gente vivesse numa espécie de Matrix, onde as conveniências do dia a dia podem, na verdade, estar nos programando para adoecer. E aqui está o ponto principal. O estrago não acontece de uma hora para outra. Não é um colapso. É mais como uma erosão, sabe? Um desgaste lento causado por pequenas coisinhas aparentemente inofensivas que a gente repete dia após dia, ano após ano. Bom, vamos começar pelos primeiros sinais, aqueles que vêm do nosso ambiente físico. Muitas vezes a gente nem se dá conta de como o lugar onde a gente está, agora mesmo, está dando instruções para o nosso corpo sobre como ele deve se comportar. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, o padrão da vida moderna. A gente vive dentro de casa ou do escritório, com ar-condicionado, cercado de material sintético. Do outro lado, o que a nossa biologia espera, o que ela evoluiu para receber. Luz do sol, ar fresco, contato com a natureza. Essa diferença gritante é a raiz de um monte de problemas. Então, o primeiro assassino secreto é esse: passar o dia inteiro em ambientes fechados. Sem tomar sol, principalmente de manhã, o cérebro fica todo confuso para regular os hormônios. Aí o ciclo do sono desanda, a imunidade cai, e tudo isso porque a gente está se escondendo do sinal mais básico que a natureza nos dá. E o mais incrível é que a solução pode ser muito, mas muito simples. Não precisa passar horas na praia, não. Apenas 10 minutinhos de sol pela manhã já são o suficiente para mandar um sinal super poderoso para o corpo, ajustando o sistema todo para o dia que está começando. Agora vamos para o segundo sinal do ambiente, as roupas que a gente veste. A gente esquece que a pele respira, que ela absorve coisas. Ela é nossa primeira barreira de defesa, mas também é uma porta de entrada, né? Então, tecidos sintéticos como poliéster, nylon, eles podem ter esses tais desreguladores endócrinos. Eles não são só uma cobertura para o corpo. Eles podem sim liberar substâncias que a nossa pele absorve e isso acaba bagunçando nossos hormônios e criando um estresse químico silencioso. Mudando um pouco o foco, vamos falar agora dos sinais que a gente consome ativamente, pela comida e pela tecnologia. E é aqui que o sequestro da nossa biologia fica ainda mais claro. Essa frase resume uma ideia muito poderosa. Quantas vezes as pessoas se culpam por não conseguirem controlar a vontade de comer, achando que é falta de força de vontade? Mas e se não for? A ideia aqui é que muitas vezes é um problema biológico. É como se nossos hormônios da fome estivessem sendo literalmente sequestrados pelos alimentos que a gente come. Dá uma olhada nesse gráfico. Alimentos ultraprocessados dão um pico de insulina gigantesco, uma coisa que a comida de verdade não faz. Com o tempo, isso bagunça completamente o sistema que controla a fome e a saciedade. O resultado, o corpo começa a pedir muito mais comida do que ele realmente precisa. E quando chega a noite, acontece outro sequestro. A luz azul das telas, celular, TV, computador, fala para o nosso cérebro que ainda é dia. E aí começa uma cascata de reações. A produção de melatonina, que é o hormônio do sono, é bloqueada. E o cortisol, o hormônio do estresse, continua lá em cima. E a consequência disso vai muito além de se sentir com sono no dia seguinte. Quando o corpo não entra nesse modo de reparo total durante a noite, a recuperação fica péssima, o sistema imune sofre e sim, o processo de envelhecimento é acelerado. E isso acontece noite após noite. Para fechar, vamos falar do último assassino secreto, o sedentarismo. Ficar o dia todo na cadeira não é só falta de exercício, não. É um sinal bem claro que a gente manda para o nosso corpo. Ficar muito tempo sem se mexer basicamente desliga sistemas importantíssimos. Os músculos param de absorver açúcar, o sistema que faz a limpeza de toxinas fica parado e o corpo recebe a mensagem: ok, parece que mobilidade não é mais prioridade. E aí ele se adapta para ser cada vez mais eficiente em ficar sentado. Ok, depois de ver tudo isso, a parte mais importante é entender que dá para mudar. E não precisa ser uma revolução da noite para o dia.
A ideia é reescrever o código da nossa rotina, um sinal de cada vez. Esse é o princípio de tudo. Do mesmo jeito que o corpo se adapta aos sinais ruins, ele se adapta com a mesma eficiência aos sinais bons. Consistência é a palavra-chave. É a prova de que pequenos ajustes diários podem de verdade salvar a nossa biologia. Então, aqui vai o guia prático, só com ajustes simples. 10 minutinhos de sol de manhã. Preferir uma roupa de algodão a uma de poliéster. Escolher uma fruta em vez de um biscoito recheado. Ligar o modo noturno do celular quando escurecer. Levantar, dar uma esticada a cada hora. Cada uma dessas ações, por menor que pareça, é um novo sinal, é uma nova instrução para a biologia trabalhar a nosso favor. A mudança não começa amanhã nem segunda-feira. Começa na próxima decisão que a gente toma. Então, a questão que fica não é se a mudança é possível. A questão é quais sinais, a partir de agora, cada um de nós vai escolher enviar para o próprio corpo e, assim, reescrever a própria saúde.